A quinta peça é o eixo virabrequim. Então a gente tem aqui o desenho do eixo virabrequim, né, uma vista frontal aqui, a lateral esquerda no primeiro diedro, e a gente tem que pensar na estratégia para desenhar essa peça. Bom, na minha visão existem duas possibilidades, né? A primeira é eu fazer um eixo de simetria e fazer o desenho dessas elevações aqui, fechar o desenho aqui e usar o comando de revolucionar. Ou eu posso, a partir de uma parte aqui, fazer várias extrusões. Uma extrusão, duas extrusões, três extrusões, quatro extrusões. Que também não tem dificuldade nenhuma, pois a peça é simples. Então a minha estratégia vai ser fazer as extrusões, certo? Desses cilindros aqui. Por fim, usar esse plano lateral aqui como referência para desenhar esse pino que é colocado aqui, que é onde eu vou conectar a biela. Então essa peça tem o diâmetro da biela. E vou, é aqui nessa ponta, tá vendo que aqui a gente tem uma linha dupla? Então nesse caso, a linha dupla ela é representativa, né, de uma rosca. Então eu vou usar uma rosca métrica de 6 milímetros, que é uma rosca que vai ser colocada aqui na ponta do eixo para eu rosquear, por exemplo, as hélices, né, do motor, do aeromodelo. Bom, então dito isso, vamos lá para o software. Vou fazer aqui uma nova peça, peça e unidades métricas, certo? E aí eu vou usar a estratégia da extrusão. Então eu vou começar como referência, ó, nessa face aqui, ó. Então a minha peça vai ter como referência essa face aqui. Então eu vou fazer a primeira extrusão de 6 milímetros com um comprimento que eu logo de cara não sei, né? Então eu tenho que fazer as contas para chegar nesse valor. Qual que é essa conta, né? É o 40 mais 3.2 menos 35. Então veja, vou fazer aqui, ó, um rascunho. Meu eixo ele vai ficar no plano direito. Vou selecionar a ferramenta círculo e eu vou cotar com 6 milímetros, que é o tamanho do diâmetro externo da rosca. Finalizar, certo? E eu vou fazer a extrusão, aqui ó, essa extrusão para cá, né? Com aquele valor que eu não sei. Mas veja que o valor, ó, é 40 mais 3.2, 40 mais 3.2, menos 35, né? Vai ser essa distância aqui. Veja que um desenho mal cotado dá um trabalho do caramba, né? Então veja, ó, 40 mais 3.2 menos 35. E aí no software, ó, o que eu faço? Ó? 40 mais 3.2 menos 35. Eu faço a conta direto ali na distância. A hora que eu dou Enter, ó, ele calcula para mim, 8.2 milímetros. E eu confirmo com o botão esquerdo. Certo? Ó? Então, essa conta aqui, ó, vai dar 8.2 milímetros. É isso? É, né? 40, 3.2 menos 35, 8.2 milímetros aqui. Sobe. Certo? Ó, concluir. Agora eu vou fazer a segunda parte. Né? Lembrando que eu posso fazer extrusão direto, ó, aí eu tenho que mudar aqui para rastrear, plano coincidente, nessa face aqui, ó. Vou pegar um círculo, vou fazer um círculo um pouquinho maior, e agora eu vou ver qual é a cota. O 6 eu já usei, a próxima é o 7,5. Então, cota inteligente, 7.5, fecho o rascunho. Vou estudar para cá, quanto? Qual que é a conta agora? 25.5 mais 3.2 menos 35 para dar essa distância aqui, ó.
Também não ficou favorável essa cota, né? Ou então eu deveria ter começado daqui para cá, né? Daqui para cá era mais fácil. 3.2, 25 pontos, né? A distância e assim sucessivamente. Mas não tem problema. 25.5 é 35 menos 25.5 menos 3.2. Então, ó, 35 menos 25.5 menos 3,2. Então, ó, 6.3. Fiz a segunda distância aqui. A terceira, direto, 25.5, diâmetro de 8. Então, vem aqui, concluir nesse plano. Vou fazer um círculo. O diâmetro aqui, ó, 8 milímetros. Opa, clico aqui na cota 8 milímetros. Fecho e agora eu vou estudar, ó, 25.5. Então, 25.5 aqui, né, concluir. Então, estou fazendo o eixo escalonado. O próximo, no plano coincidente, vou fazer esse aqui, ó, essa extrusão de 3.2 com diâmetro de 21 milímetros. Ó. Então, novo círculo. Faço o círculo aqui, coto com 21 de diâmetro, é isso? 21 de diâmetro. Ah não, desculpa, tem um erro aqui, né? O que eu estou fazendo errado? Ó, aqui vai ficar com 3.2. Fiz o primeiro, né? Primeiro 6 milímetros. O segundo é esse aqui com 7,5. Com 7,5. Ah, é que aqui é o seguinte, ó. O 7,5 e o 8 ó, é as distâncias do chanfro aqui. Então, o segundo eixo tem 8 e o terceiro tem 10. Então, esse aqui, ele tem, ó, um diâmetro de 8. Que eu vou pegar aqui, clicar aqui, ó. 8. Certo? E esse aqui, ó, essa terceira extrusão, ela vai ter o diâmetro de 10. Opa. Essa aqui, né? Então, ó, brilhou aqui 10. Aí. Pronto, né? Certo? E essa aqui, 21 com 3.2. Tá aí, né? Na vista frontal. Vamos ver se tá certo, né? Ver se as cotas vão bater. Então, ó, a distância daqui até aqui, ó, 40, ó. Então, daqui até aqui, eu vou ter lá o 40, né? Que é essa cota aqui. Essa aqui, ó, daqui até aqui é o 25, tá ok. E essa última, daqui até aqui, ó, será 35, tá tudo certo. Então, as cotas estão aí, né? Vou deixar as cotas aí na perspectiva para eu visualizar. Bom, por fim, ó, eu vou fazer esse desenho aqui, né? Bem aqui no centro. Então, eu vou pegar uma extrusão nessa face. Vou fazer o círculo já alinhado no eixo aqui. E a distância é de 4.8. Coto aqui. 4.8. E posso já fazer o segundo. Uma estratégia meio tabajara, mas funciona. O segundo 3.8. Então, ó, mexe aqui. 3.8 e finalizo o rascunho e tá lá os dois, né? Aí, ó, o problema é esse, quando eu começo direto no estudar, ó, ele já entendeu que eu quero fazer assim, né? Mas eu não quero fazer assim. Então eu vou selecionar, aqui é para desenhar o perfil, já desenhei. Enfim, então não vai dar certo, eu vou
tirar esse interno aqui. Vou fechar. Vou fazer só esse cilindro aqui com 2.2. E vou fazer um segundo cilindro aqui com comprimento total de 7.2. Então aqui eu vou fazer um segundo círculo concêntrico com 7.2 milímetros. Que não é 7.2, é 3.8. 3.8, né? E 7.2 de comprimento, só que é 7.2 menos 2.2. Então, se eu não quiser fazer a conta, né? 7.2 menos 2.2, ó, ele já vai me dar os 5 milímetros de distância ali, né? Então, ó, concluído, né? Uma outra coisa que eu esqueci de fazer, ó, foi colocar essa cota, né? Tá vendo que essa cota eu não risquei, ó, 10 eu fiz, né? Esse 4.8 eu fiz, esse aqui eu fiz, esse aqui também, mas o 7.6 eu não fiz. Então eu vou cancelar, ó, eu vou verificar qual que é essa distância desse cilindro, ó, extrusão 5. Vou olhar no rascunho, ó, e de fato eu não coloquei a posição dela. Então eu vou clicar aqui, daqui pra cá, ó, 7.6, o negócio ia ficar errado. Agora tá certo. Fechar o rascunho e aí ele atualiza, né? Bom, o que faltou aqui, ó? Chanfro, né? Então o chanfro aqui eu vou usar o mesmo, né? Então se você pensar, ó, 7,5 para 8 dá meio milímetro. Meio milímetro para cima, meio milímetro para baixo dá 0,25 de chanfro. Então eu vou usar 0,25 de chanfro em todos os chanfros. Certo? Então eu vou vir aqui, ó. Chanfrar 0,25. E aí, ó, onde estão os chanfros, né? Aqui nessa extremidade, nessa aqui, nessa aqui. Aí eu tenho uma aqui interna, ó, que é essa aqui. Essa daqui na maior. Essa aqui desse lado. E essa na extremidade aqui, ó. Então, feito todos os chanfros aí, ó, eu vou ter o desenho com essa cara. O que falta? A rosca aqui, ó. Então a rosca é uma rosca com 6 milímetros de diâmetro. Como eu falei, eu vou usar uma rosca métrica de 6 milímetros. Então, para fazer isso, ó, eu posso vir aqui, ó, no desenho e escolher aqui, ó, o furo e a rosca, certo? Então a rosca que eu vou usar é padrão métrica, porque é em milímetros. Se eu quisesse usar a rosca em polegadas, que é muito comum a gente usar rosca em polegadas de porcas e parafusos, a gente tem aqui ela em polegadas. Então eu vou usar a norma ISO métrica, né, com diâmetro nominal. Aí eu dou OK aqui, ó. E aí a seleção que eu faço é a seleção do cilindro. Certo? Eu tenho que clicar, ó, no cilindro, o próximo passo é da onde a rosca começa. Ó. Então ela vai começar aqui, ó, do início do chanfro. E ela pode ser até uma certa extensão, que eu escolho, ou ela pode ser na extensão toda, tá certo? E outra coisa muito importante é o seguinte, o cilindro ele tem que casar exatamente com o tamanho da rosca. Então, para eu usar uma rosca de 6 milímetros, é uma rosca métrica de 6 milímetros. Esse cilindro tem que estar com diâmetro de 6 milímetros. Se ele tiver com 5.9 ou 6.2, ele não vai fazer. Ele não vai ter uma rosca métrica padrão para fazer isso. Então é importante que você faça isso. Onde é o crítico aqui, né? É na polegada. A polegada normalmente ela dá uma atrapalhada aí nos valores, porque você tem que calcular a rosca, converter para milímetros, ou usar tudo em polegadas direto. Então no meu caso aqui eu vou usar tudo em milímetros, tá certo já aqui, ó, vou dar o concluir, ó. E aí eu tenho duas opções, ó. Eu tenho a opção em que eu tenho uma representação da rosca só. Então ó, aparece aqui a rosca, ó, ela só está representada. Ou eu tenho uma opção aqui que é a seguinte, ó, editar a rosca, ó, e usar a opção, ó, de rosca de fio físico.
que é, ó, mostrar a rosca como um fio físico mesmo, tá certo? Ó, então ela vai ficar lá, ó, M6 com a ponta rosqueada. Essa opção ela é usada quando a gente vai fazer impressão das peças em 3D. Ó. Existe um campo aqui de impressão 3D que eu tenho que dizer da rosca física, tá? No caso do desenho, isso aqui normalmente ele ocupa muito do desempenho do computador para representar isso aqui. Então a minha opção é manter só a simplificação. Só mostrar, dizer que tem uma rosca aqui sem precisar fazer ela física. Isso já é suficiente para o desenho, só para representar. Certo? Então eu vou salvar, aliás, agora eu vou mudar para materiais, né? Então eu vou pegar aqui, ó, um eixo de aço, certo? Então eu vou usar aço estrutural. E eu vou mudar a cor também. Eu vou vir aqui nas ferramentas, visualizar, desculpa, pintor. E eu vou pintar isso aqui com uma cor de verde fosco. Então o corpo inteiro de verde fosco. Vou fechar, né? E eu vou salvar como vira brequim. Certo? Então ele tem, ó, o material, a cor, as cotas principais aqui eu estou exibindo para ver, né? Mas eu posso desligar, elas não vão desaparecer, né? Só se eu deletar. Mas deixa ela assim, tá bonita. Eu dou salvar e pronto, mais uma peça. Então, pessoal, o que a gente viu, né? A ferramenta aí de usar a rosca, tá certo? Então essa ferramenta é bem importante. E a possibilidade de você cotar e manter as cotas para conferir as dimensões da peça. No 3D mesmo, que facilita bastante depois a interpretação do desenho. E se você fizer alguma alteração, você pode ajustar. Essas cotas, tá? Elas não são editáveis, tá vendo? Ela não aparece aqui, aquela caixinha para você editar. Você tem que ir no seu rascunho lá e fazer a alteração. Então é isso.